Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5, versículos 1 ao versículo de número 9. E eu quero falar um pouco com vocês sobre a história deste homem, conhecido como o paralítico do tanque de Betesda. O paralítico do tanque de Betesda. A palavra de Deus, em João capítulo 5, versículo 1, diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus, para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Versículo 3. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, que eram cegos, coxos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quantos anos fazia que ele era paralítico? 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem se viu curado. Pegou a sua maca e começou a andar. Até aqui a palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Quantas vezes você e eu, nas nossas vidas, a gente aprende a conviver com a dor? Eu, por exemplo, tive um problema no joelho porque eu era um craque de futebol. E numa partida lá eu tive uma lesão ligamentar e lesão do menisco. Então, a única opção para mim era fazer cirurgia. Mas eu estava no Brasil e, apesar de a gente ter um serviço de saúde diferente do que a gente tem aqui, algumas vezes as coisas não acontecem da noite para o dia. Então eu não tinha disponibilidade para fazer essa cirurgia, não tinha vaga para eu fazer a cirurgia. E como não tinha vaga para eu fazer a cirurgia, o que aconteceu? Eu fiquei lá com o joelho solto, durante um bom tempo. E aí o que aconteceu comigo? Eu me acostumei a ter o joelho daquele jeito. Eu fiquei muito tempo sem fazer essa cirurgia. Chegou um momento que eu achei que eu nem precisava mais fazer essa cirurgia. Eu só lembrava que eu tinha que operar o joelho quando eu inventava de jogar bola e aí o joelho saía do lugar. Eu me lembrava que eu tinha que operar o joelho. Eu estou olhando para a Fernanda e rindo aqui, porque provavelmente ela lembra disso. Quando eu estava na igreja pregando, às vezes lá para os jovens, na escada, e eu ia dar um passo na escada, igual aconteceu uma vez, e tomava um tombo. Aí eu lembrava que tinha que operar o joelho. Mas, na maior parte do tempo, o que aconteceu comigo? Eu me acostumei com aquilo. Eu me acostumei com aquela dificuldade. Eu me acostumei com aquele problema. A perna esquerda, ela assumiu, ela assumiu a carga. Então, eu me acostumei com a dor. Já nem doía tanto. De vez em quando eu me lembrava. De vez em quando tinha um tique. De vez em quando acontecia alguma coisa.
E quantas vezes nas nossas vidas, em determinadas situações, a gente enfrenta algumas dificuldades, a gente passa por alguns conflitos, a gente é ferido em alguma área, algo acontece conosco e aquilo não fica resolvido. A gente não dá atenção para aquilo. E o tempo vai passando, e quando a gente percebe, já passou tempo demais e a gente simplesmente se acostumou com a dor. Não é que a dor desapareceu, não é que o problema deixou de existir, mas é que a gente se acostumou, a gente se conformou, simplesmente começou a ser parte de quem nós somos. Mas a boa notícia que a gente enxerga através desse texto hoje aqui é uma só, meus irmãos. Você e eu, nós podemos nos acostumar com feridas abertas, nós podemos nos acostumar com lesões não tratadas, mas apesar de que nós podemos nos conformar com a dor, Jesus, ele jamais se conforma com a nossa dor. Jesus, ele jamais se conforma com o nosso sofrimento. Você não pode pensar assim, não, isso é o meu karma. Eu fui feito para sofrer mesmo. Eu vou sofrer assim, desde o dia que eu nasci até o dia que eu morrer, porque a minha vida foi determinada a ser assim. Não, isso não existe, porque Jesus tem interesse em impedir, em interromper essa dor que te aflige há tanto tempo. Quantos estão me acompanhando, digam amém. E é exatamente sobre isso que esse texto fala. Esse texto ele está falando sobre alguém que se acostumou a viver naquela condição. 38 anos, minha gente. 38 anos paralisado. 38 anos vivendo no meio de gente doente. 38 anos com um entorno de pessoas com muitas necessidades. E é assim, né? Quando a gente está sofrendo, geralmente a gente não busca estar perto de pessoas que estão assim, passando por uma temporada boa, porque aquilo até incomoda às vezes. Quando a gente está sofrendo, a gente costuma o quê? A gente quer chegar perto de alguém que está sofrendo também. E aí a gente quer, né, contar as nossas lamúrias. Ai, meu, você não sabe o que está acontecendo. Ontem eu saí, o meu carro furou o pneu e foi um negócio porque o step estava vazio. E aí você quer ouvir do outro o quê? Você não quer ouvir assim, não, fica tranquilo, isso aí acontece mesmo. Não, você quer ouvir do outro assim, rapaz, e a minha bicicleta também, ontem eu inventei de sair com a minha bicicleta e aí no meio do caminho a corrente quebrou e eu fiquei... E aí a gente junta. Esse homem estava numa situação assim, 38 anos, meus irmãos, passando por uma dificuldade gigantesca, sem ter o que fazer, paralisado e rodeado de gente também que não ia resolver a vida dele. Porque a Bíblia fala para nós que ele estava rodeado de gente cega, ou seja, gente sem visão. Ele estava rodeado de gente coxo, né? Coxo, manco, igual eu fiquei manco durante muito tempo. Gente manca, ou seja, gente ferida, gente que assim até consegue caminhar, mas com muita dificuldade, com muita dor, com muito sofrimento. E rodeado de outros paralíticos, que eram o quê? Pessoas paralisadas, pessoas que já tinham chegado no extremo assim de não ter condições de fazer mais nada. Gente que tinha entrado numa dependência total, dependia de outros para se mover, para dar um passo, para levantar, para comer, para fazer qualquer coisa, paralítico, paralisado. A gente não sabe até que nível de paralisia era essa, mas a gente pode entender que era alguém que não tinha nenhuma autonomia, alguém completamente limitado. Alguém que estava ali, segundo a palavra de Deus nos diz, tentando a sorte com algo sobrenatural, tentando a sorte baseando assim a sua crença em uma crendice popular. O texto no versículo 4 fala para nós ele fala para nós que um anjo vinha, né, de vez em quando, sacudia a água, agitava a água ali, e o primeiro que fosse
e entrasse na água era curado. Só que esse versículo ele não está nos manuscritos mais antigos. Esse é um texto que ele foi adicionado depois ali para tentar explicar melhor, para detalhar melhor o que é que estava acontecendo e qual era a crença deles. Então, não necessariamente era o que acontecia, mas era o que eles criam, era o que eles acreditavam. Igual você e eu, que às vezes a gente acredita que se a gente der 7 voltas em volta 7 voltas em volta da Casa Branca, a gente vai se tornar o presidente dos Estados Unidos. A gente acredita que se a gente colocar o salzinho ali atrás da porta de casa, não vai entrar mal olhado. Aliás, o mal olhado é o espelho na porta, né? A gente acredita que se colocar aquele espelhinho na porta, aquilo ali vai espantar todo o mal. Eu não sei se vai espantar todo o mal, mas corre o risco de quebrar dependendo de quem chegar. Isso eu sei. Então esse homem, e não só ele, mas havia uma multidão ali, eles estavam agarrados a quê? Agarrados a crendices populares. Talvez agarrados a crenças religiosas. A religiosidade. Então o ponto aqui, meus irmãos, é justamente esse. É onde a gente deposita a nossa fé diante dos problemas e dificuldades que nós passamos. Muitas vezes a gente está depositando no lugar errado. Muitas vezes a gente está investindo na coisa errada. E a Bíblia está contando para nós a história de um homem que estava fazendo isso. Então, o texto traz algo interessante para nós, porque a gente percebe que aqui existe uma cura. Mas é interessante demais um detalhe riquíssimo desse texto, que é o seguinte: esse texto ele não fala sobre esforço humano. Esse texto ele não fala sobre uma fé extraordinária. O texto não diz que esse homem tinha uma fé extraordinária. O texto ele não fala nada sobre merecimento. A única parte que você pode considerar que está falando sobre merecimento é quando diz que o primeiro que chegasse na água, depois que ela fosse movimentada, era curado. Aí é merecimento, porque foi o primeiro a chegar, né? Foi o primeiro a chegar. Então, nossa, olha, ele foi o primeiro. Foi o campeão, o vencedor. Mas o texto, a respeito desse homem, não fala. Não fala que ele tinha uma fé que movia montanhas, que impressionava Jesus. Não fala que ele tinha amigos que estavam intercedendo por ele, que estavam falando com Jesus a respeito dele. Não. Está dizendo para a gente só que ele estava lá, no meio de uma multidão, e alguém notou a presença dele. Então esse texto ele não fala sobre merecimento, irmãos. Esse texto ele está falando sobre a graça de Deus. A graça que te alcança quando você não consegue fazer mais nada. A graça que te alcança quando você está paralisado pelas dificuldades da vida. A graça que te alcança mesmo quando você não merece. Esse texto ele não é sobre o esforço humano, sobre o merecimento humano, mas esse texto ele é sobre a graça de Deus derramada de forma gratuita sobre cada um de nós. É a graça de Deus que escolhe ver aquele que ninguém está vendo. O texto diz para nós que Jesus, diante de toda aquela multidão, meus irmãos, o texto fala para nós, no versículo 6, se você puder me acompanhe, o texto fala para nós que Jesus viu aquele homem deitado. Vendo aquele homem deitado. Havia uma multidão de pessoas ali, havia uma multidão de gente na mesma situação que ele, mas Jesus viu uma pessoa. De toda a multidão, Jesus viu um. Talvez tinha gente ali até mais crente, talvez tinha gente ali que até ia para a igreja mais vezes, talvez tinha um ali que até fazia mais jejum. Talvez tivesse um ali que era mais merecedor, mas a Bíblia está falando, diante de toda uma multidão,
Jesus olhou para um. Jesus viu um. Aquele um que quando a água se agitava, ninguém via. Aquele um que quando a disputa para ver quem ia chegar primeiro começava, ele era ignorado. Talvez houvessem amigos ali, talvez houvesse alguém por perto ali que ficava ali do lado dele falando assim, ó, quando a água se mexer, fica tranquilo que eu vou levar você lá, viu? Aí, quando a água agitava, olha, eu vou lá primeiro, depois a gente resolve você. Jesus viu aquele um que era ignorado. Naquele dia Jesus olhou para ele. Talvez você e eu possamos enfrentar situações no nosso dia a dia, circunstâncias na nossa vida, temporadas da nossa vida, onde nós vamos nos sentir invisíveis. Invisíveis aos olhos de todo mundo. Invisíveis aos olhos dos irmãos da igreja. Invisíveis aos olhos da nossa liderança. Invisíveis aos olhos dos nossos familiares, dos amigos mais próximos e muitas vezes invisíveis aos olhos daqueles que convivem conosco diariamente dentro das nossas casas. Podemos nos sentir ignorados, podemos nos sentir esquecidos. Sim, nós podemos, nós estamos sujeitos a isso. Aliás, nós estamos sujeitos a literalmente viver isso. Não apenas sentir, mas que isso seja uma realidade em nós, uma realidade nas nossas vidas. Talvez você está aqui, tem 3 meses, 5 meses, que um velho amigo, seu melhor amigo, pessoa que mais convivia com você lá no Brasil, está lá. Você veio para cá e falou, nossa, eu vou morrer de saudade de você. Talvez tem 5 meses que essa pessoa não manda uma mensagem para você, para saber como é que você está aqui nesse país. Talvez você está nesse momento agora, um momento assim onde você está se sentindo a pessoa mais esquecida do mundo. A pessoa que não tem ninguém olhando para você, ninguém está vendo você, ninguém vê o seu sofrimento. Mas deixa eu te falar uma coisa essa noite, porque o texto me autoriza a dizer isso. Ainda quando ninguém está olhando para você, ainda quando ninguém está percebendo você, ainda quando as pessoas estão tão preocupadas com tudo que elas têm de resolver na própria vida e não tem um segundo, não tem um olhar, não tem uma palavra para você, ainda quando ninguém está te vendo, Jesus está vendo você. Os olhos de Jesus jamais se apartaram de você. Os olhos de Jesus jamais deixaram de olhar para você. E olha que coisa interessante, porque a palavra de Deus diz que Jesus viu aquele homem, Jesus vendo-o deitado e sabendo. Olha que coisa maravilhosa. Ninguém tinha contado para Jesus. A Bíblia está dizendo que Jesus viu aquele homem. E a Bíblia está dizendo assim, Jesus, sabendo que ele estava naquela situação há tanto tempo, os olhos de Jesus jamais se afastaram de você. Mesmo na sua pior fase, mesmo no seu momento de maior solidão, Jesus estava com os olhos aí, ele estava vendo, ele estava olhando. 38 anos, irmãos. E é legal isso aqui porque 38 anos são mais anos do que a quantidade de anos que Jesus estava pisando na terra. Mas Jesus, segundo o próprio João, no capítulo 1, ele já era o verbo, ele já era a palavra, o verbo que estava com Deus e que era Deus, por meio de quem todas as coisas foram criadas e sem ele nada do que foi seria. Ele já sabia desde a eternidade quem era aquele homem. E ele sabendo quem era aquele homem, 38 anos de dor, 38 anos de frustração, 38 anos de tentativas fracassadas. Gente, existem dores que você e eu passamos e que ninguém conhece.
Existem dores, existem cicatrizes aí no seu coração que nem o seu cônjuge sabe. Existem coisas que você traz de uma época que você quer esquecer, que você gostaria de apagar da memória. Existem coisas na nossa vida que ninguém sabe ainda, mas Jesus sabe. Porque Ele te conhece desde antes de você nascer. Ele te conhece quando você ainda estava sendo formado no ventre da sua mãe. E Ele te conhece e Ele sabe o tamanho da sua dor. Ele sabe o tamanho da sua ferida. Ele conhece o seu cansaço. Ele conhece a sua decepção. Jesus, Ele sabe o momento exato em que você parou de acreditar que isso podia ser resolvido. Ele sabe o momento exato onde você parou de acreditar que poderia ter uma restauração nesse relacionamento. Ele sabe o momento exato em que você parou de acreditar que merecia ser feliz. Ele sabe o momento exato onde você desistiu e disse para si mesmo: não tem mais jeito, não dá mais, daqui é o meu limite, daqui eu não vou conseguir seguir mais. E Jesus não precisa que a gente fique explicando para Ele o que aconteceu. Jesus não precisa que a gente fique falando para Ele onde foi, por quê? Porque Ele já sabe. Pode ninguém saber, mas Jesus sabe. Ele pode não saber, viu? Mas Jesus sabe. Ela pode não saber, viu? Mas Jesus sabe. Eles, viu? Eles podem não saber, mas Jesus sabe, viu? Jesus sabe. Jesus sabe. Jesus sabe, porque Jesus conhece os nossos corações. E Jesus, Ele, diante daquele homem, Ele faz uma pergunta que para mim é no mínimo curiosa. O texto mostra para nós que Jesus viu o homem deitado, e sabendo que aquele homem estava lá há 38 anos, olha só que coisa, irmãos, pensa comigo um pouquinho aqui, vamos botar a cabeça para pensar? Pensa comigo. Sabendo que o homem está lá, tem 38 anos, gente, a Bíblia está falando, sabendo, parece que João está até assim, João era meio engraçadinho, vocês sabem, né? Vocês sabem ele com Pedro ali, tem umas coisinhas ali que os evangelhos omitem, né? Não fala que foi Pedro, e ele, foi Pedro, mas Pedro, e João está ali falando, Jesus sabendo que aquele homem estava naquele estado há tanto tempo, Ele perguntou: ei, você quer ser curado? Hã? Oi? Não é assim? Oi? É. Você mesmo que está aí. Está parado, eu sei. Tem 38 anos, né? 38 anos tentando, hein? E não deu, né? 38 anos depositando sua fé nessas coisas aí. E não deu, né? 38 anos. 38 anos e você está aqui no meio dessas pessoas aqui? 38 anos e você está num lugar que diz que tem uma água que se mexe ali, que você vai entrar, você está perto, hein? 38 anos, mas você está perto. 38 anos, Jesus. Você quer ser curado? Não, Jesus, imagina a resposta dele assim no interior, né? Não, quero não, Jesus, está de boa aqui, eu 38, ó, daqui a pouco eu aposento, vou receber meu seguro social. 38 anos, irmãos. E Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado. Essa pergunta, de certa, a gente corre o risco de pensar que essa pergunta é uma pergunta qualquer. A gente corre o risco de pensar
Você já se pegou numa situação assim? Ei, por que você não... Nós estamos aqui nos Estados Unidos, eu vou falar para todos nós agora, porque o meu inglês poderia ser muito melhor. E aí, você já está falando inglês depois de 5 anos? Não, sabe o que é? É que eu não tenho ninguém para me ajudar, para me dar aula, eu não tenho dinheiro para pagar. E aí, você já está... Como é que tá suas finanças aí? Os seus negócios estão indo bem? Não tenho, eu não tenho ninguém para me ajudar. Aquele homem falou, eu não tenho ninguém para me ajudar. Ninguém me ajuda, eu não tenho ninguém. Vocês percebem que ele não respondeu a pergunta de Jesus? Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Ele respondeu, eu não tenho ninguém. Não, meu filho, não é isso que eu estou te perguntando. Estou perguntando se você quer ser curado. Não, mas como é que eu vou ser curado? Ninguém me ajuda. Não, ele estava tão acostumado com o problema, ele estava tão focado no problema, meus irmãos. Ele estava tão focado na limitação, na dificuldade, que ele nem percebeu. Ele nem percebeu quem é que estava ali diante dele. Ele nem percebeu que diante de uma multidão de pessoas que estava ali, esperando o agitar das águas, a própria água viva que flui do trono de Deus estava ali diante dele. Ele estava esperando um mover das águas de um tanque, segundo a crença deles, sendo que já estava havendo um mover da água viva na frente dele, falando com ele, perguntando para ele, você quer mudar de vida? Você quer que haja cura? Você quer que haja transformação? Você quer que a sua história mude, ainda que tenha passado 38 anos, ainda que o tempo tenha sido prolongado, ainda que você está convivendo com isso durante essa longa jornada, você ainda quer ver alguma coisa acontecer? E a pergunta que Jesus faz para nós hoje, o que é na sua vida? O que é na sua vida que você está convivendo com isso há tanto tempo e que você já se acostumou? Você já se acostumou com isso? Você já se acostumou a ter problemas? Você já se acostumou a brigar todos os dias? Você já se acostumou a não ter um dia onde você tem assim 100% de paz? Ah, mas todo mundo passa. Ah, mas é assim mesmo. Meus irmãos, há promessas para nós de viver uma vida diferente. Nós somos chamados a não vivermos conformados com o padrão que o mundo estabelece. Nós somos chamados a viver debaixo e através de uma mente renovada, uma mente transformada, uma vida diferente. Você e eu somos chamados a experimentar a paz de Deus. E olha que a paz de Deus não é a paz que tentam estabelecer por aí, não. Ou que fingem estabelecer por aí, não. É uma paz verdadeira. A shalom de Deus é paz plena, paz completa. E é uma paz que ela sobrepassa todo entendimento. Então nós podemos viver em paz. Nós podemos ter paz nos nossos relacionamentos, nós podemos ter paz com a nossa vida financeira, nós podemos viver em paz com a nossa profissão, nós podemos viver em paz com o nosso Deus, sem precisar viver aquela vida onde a gente fica o dia inteiro envergonhado de Deus, a gente não quer nem se aproximar de Deus, porque é todo dia um escorregão, então vou só escondendo. Não, Deus está chamando, falando, você quer ser curado? Caiu, vem cá, eu vou curar você. Está limitado? Vem cá, eu vou ajudar você. Está ferido? Não, deixa eu curar, deixa eu passar aqui o band-aid, deixa eu colocar aqui o mertiolate, talvez vai arder um pouquinho aí, mas deixa eu tratar você. Jesus quer tratar, meus irmãos. É por isso que ele pergunta, você ainda quer? Você ainda quer? Você ainda quer receber? Porque se você quiser receber, eu tenho para oferecer. E Jesus, ainda que aquele homem não tenha respondido a pergunta, ainda que aquele homem estivesse focado no problema, Jesus vira para ele e diz assim: levanta, toma a tua cama e anda.
A palavra de Jesus foi proclamada sobre a vida daquele homem naquele momento. Levanta, toma a tua cama e anda. Jesus não focou no problema. Jesus não focou na dificuldade. Jesus não focou, não colocou o seu enfoque nos desafios que aquele homem tinha, nas limitações que aquele homem tinha. Ele fez o quê? Ele proclamou uma palavra de cura sobre a vida dele. E ele disse: levanta, toma a tua cama e anda. E a Bíblia me diz que aquele homem imediatamente se viu curado. Quando Jesus proclama uma palavra sobre as nossas vidas, quando nós ouvimos a voz do Senhor, isso muda a maneira como nós enxergamos a nós mesmos. Ao invés de se enxergar como um pobre coitado, alguém que não recebia ajuda, digno de pena, sabe o que aquele homem fez? Ele viu que ele estava curado e ele pegou a cama dele, em obediência ao que Jesus mandou. Ele pegou a cama dele e ele começou a andar, meus irmãos. Ele começou a andar com a cama. Era sábado, ele nem podia fazer aquilo, mas ele pegou a cama dele lá. Cadê minha cama? Me dá uma cama aqui. Vem cá, a cama. Ele pegou a cama, isso aqui serve de travesseiro só. Mas ele pegou a cama e ele começou a andar. E ele andando, e o que será que estava passando na cabeça dele? Mas ele estava com aquela cama, a cama que tinha sido por muito tempo o leito de morte para ele. Ele estava só esperando para morrer. A cama que tinha sido durante muito tempo o símbolo da dor que ele sentia por dentro. A cama que tinha sido durante muito tempo um símbolo de fracasso. Mas agora ele pega aquela cama, ele pega aquele leito e ele começa a passear e ele começa a exibir. Eu consigo ver ele exibindo aquilo que um dia foi símbolo de dor, símbolo de fracasso, símbolo de tristeza, e exibindo aquilo como um troféu de vitória, como testemunho do agir de Deus, como testemunho da graça de Deus, como testemunho do favor e da misericórdia de Deus. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. O Senhor quer transformar a dor que você está carregando há tanto tempo em um troféu que testemunha que a graça do Senhor continua a ser derramada sobre nós. Meus irmãos, lembrem-se disso. Não houve uma fé extraordinária, não houve uma resposta daquele homem. A Bíblia não diz para nós que aquele homem se levantou e então se viu curado. Olha isso, a gente tem que olhar para os detalhes. A Bíblia diz para nós que ele se viu curado e aí ele pegou a cama e saiu andando. Jesus não está limitado, o agir de Deus não está limitado às nossas capacidades. Não está limitado à força da nossa fé. Não está limitado à nossa performance. A graça de Deus se derrama sobre nós dia após dia, de maneira gratuita, como um favor imerecido. E apesar de não merecermos, ela continua disponível e sendo derramada. E nessa noite o Senhor quer derramar a graça dele sobre a sua vida. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer curar essa ferida. Ele quer fazer você voltar a andar livremente. Sem ficar dependendo dos outros. Sem ficar dependendo de esmola, sem ficar dependendo de alguém te carregando. Gabi, pode subir. Obrigado. Jesus, Ele te trouxe aqui porque Ele queria que você escutasse essa palavra. E a pergunta dele para nós hoje é: você ainda quer ser curado? Você ainda quer ver essa área da sua vida transformada? Você ainda quer ver algo diferente acontecendo?
Você quer sair desse conformismo, você quer sair dessa zona que te prendeu, desse lugar que te prendeu, desse leito que te amarrou. Você quer sair daí, você quer sair desse lugar, você quer sair desse lugar de dor, você quer sair desse lugar de sofrimento. Jesus está falando, não fica conformado não, porque eu não estou conformado em ver você assim. Não fica conformado não desiste da vida não, porque eu não quero que você desista. Eu tenho planos ainda para você. Já foram 38 anos, mas foram só 38, porque tem mais 38, tem mais 40, tem mais 20, tem mais 50. Enquanto há fôlego de vida, há esperança, meus irmãos, para o agir de Deus nas nossas vidas. Glória ao nome do Senhor. A voz do Senhor, ela transforma as nossas vidas. A voz do Senhor, ela é capaz de transformar a nossa história. A voz do Senhor, ela é capaz de transformar a nossa realidade. Jesus não se preocupou com a explicação daquele homem. Ninguém está aqui me ajudando. Ele ignorou a resposta. E ele liberou a palavra. Ele liberou a palavra. Porque ele é aquele que cria do nada. Quando Jesus fala, quando a voz dele é proclamada, aquilo que é impossível se torna possível. Aquilo que não existe, vem à existência. Aonde há morte, ele chama para a vida. Lázaro, vem para fora. Não há nada que limite o Senhor. E a voz do Senhor é voz de cura, é voz de vida, é voz de libertação, é voz de novos caminhos, é voz de nova história.